Sola Scriptura. Hoje nós vamos tratar do primeiro dos solas da Reforma Protestante. É o primeiro porque todos os outros derivam desse. Sem o Sola Scriptura não há os outros quatro. Esse daqui é o primeiro, eu entendo como sendo o primeiro e o mais importante. Porque é somente através das Escrituras que a gente vai conhecer Jesus Cristo. É somente através da pregação das Escrituras que a gente vai entender a graça. Somente através disso nós vamos entender que somente a Deus deve ser a glória, que é somente Cristo que salva. Tudo isso a gente vai derivar do Sola Scriptura. Então, para a gente fazer uma guisa introdutória, para a gente ter em nossa mente o que é o Sola Scriptura, eu quero trazer à mente um homem, uma figura muito importante, que por conta da sua bravura e da sua fidelidade à Escritura, ele em 1521 ele foi convocado, estou falando de Lutero, para participar de uma reunião na cúpula oficial governamental da Igreja Católica Romana. Essa reunião ela ficou conhecida como a Dieta de Worms. Nessa reunião, Lutero ele foi conclamado a retratar-se aos seus escritos. A Igreja Católica Romana pegava os panfletos e os livros e os escritos de Lutero e mandava que ele se retratasse, porque ele estava ofendendo a Santa Igreja e o Papa. Então, ele deveria abrir mão dos seus escritos, das suas 95 teses que foram fixadas na porta do Castelo de Wittenberg, dia 31 de outubro de 1517. E diante da pressão das autoridades, correndo risco de vida, Lutero ele disse uma das frases mais emblemáticas para mim, que eu considero como o estandarte da Reforma Protestante. Vamos abrir aspas para a gente ver o que Lutero afirmou. Lutero disse o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem, estou conquistado pela Santa Escritura, citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Imagine você na frente do seu pastor da sua igreja que está pregando uma heresia e você está denunciando essa heresia que ele está pregando. Ele diz o seguinte: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho das Escrituras Sagradas, eu não me retratarei. Lutero entendia o princípio do Sola Scriptura. Ele entendia que era somente a Escritura. Não eram as palavras dele, era a palavra de Deus. Era o que Deus tinha exposto na Santa e na Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus para o homem. Tudo que nós precisamos saber de Deus está aqui. Não são as nossas experiências pessoais que nos levam a conhecer Deus. É a Escritura. É a Escritura que faz com que a gente entenda qual é a boa vontade de Deus para nós. Lutero está diante do Papa, do concílio, e ele diz na cara deles: eu não creio no Papa nem nos concílios. Sabe o que ele está dizendo? Eu não creio na maior autoridade da igreja religiosa dessa terra, que era a Igreja Católica Romana, que era comandada pelo Papa. Sabe o que ele diz? Eu não creio nos concílios. Eu não creio nos escritos papais, eu não creio nas confissões da Igreja Católica Romana, eu creio na Escritura. Muitas das vezes hoje a gente se apega tanto a concílios, a confissões de fé, a placa denominacional, a que o pastor está falando, e a gente não vai para a Escritura para ver se isso é bíblico ou não é bíblico. Um dos princípios da Reforma Protestante é o somente a Escritura. Sabe por que muitos dos pastores hoje eles não trazem esse princípio para o culto? Porque eles sabem que se eles forem julgados pelo que eles dizem, pela Sagrada Escritura, eles vão ser condenados.
Por que ninguém ensina hoje somente a Escritura? Por que é muito difícil você ver, e olhe para o evangelicalismo brasileiro e as igrejas do Brasil, e veja se algum deles tem a coragem, a não ser as igrejas reformadas, de cunho reformado, que adotam somente a Escritura. Veja se essas igrejas que ficam lotadas com milhões e milhões de adeptos, veja se eles falam, já tocaram uma única vez no somente a Escritura. Eles não têm coragem, porque sabe que é a Escritura que vai julgar eles, e nós vamos ler isso. Nós vamos ler isso aqui, um dos princípios de que somente a Escritura é o que nos traz exortação e nos traz ensino, é que ela vai julgar, inclusive aqueles que deturpam a sua palavra. Então, meus amados, o que eu quero dizer com somente a Escritura? Eu quero dizer que literalmente a gente está dizendo que somente as Escrituras Sagradas é o padrão de regra e de fé do crente. As suas experiências, se elas não se adequam com a Escritura Sagrada, está equivocado. Ah, mas eu senti, eu vi, eu chorei, eu me derramei, não interessa. Eu não estou dizendo que Deus não possa falar desta forma contigo, eu estou te dizendo que esta forma de Deus falar contigo tem que se adequar com a Escritura. Porque se não está na Escritura, rejeita. Rejeita. Ah, mas eu senti, meu amado. Todo mundo em todas as outras religiões sentem. E todas elas são falsas. Nós somos os detentores da verdade por conta da Escritura. E se nós não balizarmos as nossas experiências pessoais, os nossos concílios, as nossas confissões de fé com a Escritura, rechaça que é errado. Então por isso que esse é o princípio mais importante que a gente pode ter dentro dos princípios adotados dos 5 solas da Reforma Protestante. Eu quero ler de novo Lutero, para a gente entender bem a mentalidade desse homem e a gente venha confrontar com o que a gente vive hoje e se hoje nós temos coragem de fazer o que esse homem fez. Ele disse o seguinte: a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Essas são as palavras desse homem. Pessoas o julgando, pessoas o chamando de herege, pessoas o chamando de filho do diabo, e ele lá, com a sua mente cativa à palavra de Deus. Cativa à palavra de Deus. Não era a palavra dos homens. Ele estava cativo à Escritura. Por que isso é relevante para a igreja hoje? Eu retratei 5 pontos aqui de que porque somente a Escritura ela é relevante para a igreja nos dias de hoje. Primeiro delas, e o principal, o afastamento da doutrina bíblica. Primeiro ponto. Hoje dentro da igreja brasileira nós temos toda sorte de sincretismo e paganismo religioso no meio da igreja. Nós temos campanha com um copo d'água, campanha de papelzinho para queimar oração para Deus. Nós temos dentro da igreja pessoas pagando, comprando o reino dos céus, achando que com as suas ofertas, seus dízimos, elas podem entrar no reino dos céus como se fosse um IPTU que tu paga e depois tu te aposta, ou um financiamento. Não, não é assim o reino de Deus. O afastamento da doutrina bíblica é uma prova de que nós temos que viver somente a Escritura. O afastamento da doutrina bíblica mostra que nós nos afastamos da Escritura. Nós negociamos os princípios bíblicos para vendê-los, para que isso seja atrativo para as pessoas, para que as pessoas venham até o culto. Então nós temos que nos afastar um pouquinho da rigidez e da severidade da mensagem da Bíblia, que é arrependei-vos e crede no Senhor Jesus, para que tudo fique bonitinho, tudo fique ao gosto do freguês, para que eles não se magoem, para que eles não sintam-se confrontados com a Escritura. Segundo ponto que eu vejo: ensinos estranhos à Escritura permeando a igreja.
a gente vê toda sorte de ensino contrário à Escritura. Um deles que é muito comum, livre-arbítrio. Aonde na Bíblia está exposto a palavra livre-arbítrio? Onde na Bíblia Deus deu liberdade para o homem, para ele fazer algo diferente da sua natureza? Nunca. Os únicos que tiveram livre-arbítrio foram Adão e Eva, que fizeram algo diferente da sua natureza. Eles eram bons e fizeram mal. Tiveram livre-arbítrio. O problema é que o homem, depois da queda, ele não tem mais. Ele não pode ser bom por si só. Ele não pode fazer o caminho inverso por si só, do pecado para a vida. Como da vida para o pecado se fez no Jardim do Éden. E as pessoas engolem o livre-arbítrio e atribuem até a sua salvação, a toda a sua liberdade. Não, eu fui salvo porque eu, por mim, eu criei em Jesus. Crer em Jesus, todo mundo que é crente vai crer. Mas o porquê que você creu? Todas as doutrinas. A doutrina da expiação. A doutrina da expiação é uma das mais blasfemadas que a gente vê. Sabe por quê? Porque quando a gente diz, Jesus Cristo morreu por ti, meu amado. Isso é uma blasfêmia, tu não sabe se a pessoa é crente. Como é que eu vou afirmar que ele morreu por ti? Eu não sei se a pessoa creu verdadeiramente. Tu está afastando a obra, tu está deturpando, melhor dizendo, a obra salvífica de Jesus e aplicando a uma pessoa que tu não sabe se ela creu de verdade ou não. Tu tem que dizer para ela que tu tem que crer em Jesus, para que a expiação dele seja aplicada na tua vida. Toda sorte de doutrinas são hoje, como é que eu vou dizer, são blasfemadas, por conta de deixar mais atrativo. Às vezes tu olha o mais puro, imundo, incrédulo lá e as pessoas dizem, Jesus te ama. De onde isso? Tem que dizer para eles que nem João Batista diz, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? A gente está se afastando da Escritura. E o terceiro ponto que eu vejo, pregadores sem nenhuma capacidade de conhecimento bíblico. Isso aqui brota em árvore. Pessoas falando toda sorte de blasfêmia. Pregador sem conhecimento da Bíblia nenhum. A modalidade de agora é a teologia do coach. Tem um rapazinho que senta num banquinho, apaga as luzes da igreja e fica chorando no meio do púlpito, dizendo que você é o centro do coração de Deus. Você é o ponto fraco de Deus. Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está dizendo na Bíblia que nós somos o centro de alguma coisa? O centro de todas as coisas é Deus. Ele fez todas as coisas para culminar no seu Filho, para a glória dele. É o que a Bíblia diz. Tu não é o ponto fraco de Deus. Deus é soberano, ele não tem ponto fraco nenhum. Mas por que está sentado num banquinho chorando em luz apagada, com fundo que traz emoção às pessoas se derretem. Que palavra maravilhosa. E Deus deve olhar lá de cima, lá vocês são incrédulos. Dá vontade de entrar dentro da igreja e mandar tirar todo mundo. Sai todo mundo aqui que ninguém sabe nada. Está blasfemando de Deus. Ponto fraco em Deus. Centro do coração de Deus. Quarto ponto. Os crentes não leem a Bíblia e são levados por toda a sorte de heresia. Isso daqui, por que existe o ponto 1, 2 e 3? Porque os crentes não leem a Bíblia. Os crentes não fazem como Lutero. Os crentes não fazem como os bereanos, que depois de ouvir Paulo pregar, eles foram conferir na Escritura, para ver se o que ele tinha dito era verdade. Os crentes não leem a Bíblia. Nós vivemos numa terceirização mundial. Ore por mim, fale da Bíblia para mim. Não, eu devo orar, eu devo ler a Bíblia, porque eu sou responsável por mim, pelas minhas atitudes. Nós terceirizamos tudo. Lê a Bíblia. Eu vou no culto porque aí o pastor lê a Bíblia e me explica a Bíblia. Analfabeto? Não sabe ler? Complicado. Quinto e último ponto para a gente entrar na exposição. O homem passou a ser o centro da mensagem, não Deus. Ou seja, o antropocentrismo tomou conta. O centro da mensagem dos profetas era arrependei-vos, porque senão Deus vai castigar vocês. O centro da mensagem sempre foi Deus. Olha, vocês devem se arrepender, porque senão o Papai do Céu está bravo. Ele vai punir vocês, porque Ele é o soberano. É Ele que manda.
é Ele que julga. Se não se arrepender, você não é o centro do coração de Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo Deus que vai condenar e julgar no lago de fogo e enxofre. Não existe fraqueza em Deus. Deus é justo. Ele é amor, mas é justiça. O amor de Deus é manifestado no Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Agora, se tu não crê, meu amado, sinto te dizer uma coisa, há só um caminho para ti, lago de fogo e enxofre. É o sexto sola que eu uso, só lamento. Não tenho o que fazer. O homem passou a ser o centro da mensagem. E isso também é equivocado. Então são os 5 pontos que eu acho, que eu entendo, do porquê que é relevante somente a Escritura para nós. E agora eu quero trazer uma exposição dentro de três textos bíblicos, onde a gente vai ver o porquê que somente a Escritura pode ser a verdade. Por que só ela detém toda a verdade, toda a ciência, e por que ela é a palavra de Deus? O primeiro texto bíblico que eu quero trazer é João capítulo 5, versos 39 e versos 40. O texto diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvio. Jesus, falando com os judeus, a gente vai ver que as Escrituras estão testemunhando a respeito da vida eterna e do Messias. Os fariseus, os judeus, a maioria deles não creram em Jesus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Olha, vocês são doutores da lei. Vocês conhecem toda a Escritura, não é? Mas é engraçado que vocês examinam as Escrituras e não me veem nelas. Olha o que Jesus disse: examinais as Escrituras. Jesus está olhando para os judeus, aqueles que não criam na messianidade dele, diz assim: sabe o que vocês vão fazer? Eu vou ensinar um princípio para vocês. Examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Sabe o que ele está dizendo? Vai para a Bíblia. Se você é incrédulo, vai para a Bíblia. Se você não crê na messianidade de Jesus, vai para a Bíblia. Porque somente na Escritura, lá nós vamos ter o conhecimento que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Verbo, como a gente já tratou em algumas semanas atrás de João capítulo 1. O Verbo de Deus. Ou seja, as Escrituras falam do envio do Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo, conforme foi profetizado. E por que a gente deve crer nas Escrituras? Abra comigo em Salmo 2. Salmos capítulo 2. Salmo 2, 7. Só um adendo, tá? Os salmos foram escritos do ano 1440 a.C. até o ano 400 a.C. Tá? Nós temos essa palavra dentro desse período, ok? Imaginem, 1400 anos antes de vir o Messias ao mundo, a Escritura diz o seguinte: proclamei o decreto do Senhor, e ele me disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. 1400 anos antes da vinda do Messias já estava profetizada a vinda do Messias. Se isso não basta para atestar que as Sagradas Escrituras são a verdade infalível, a palavra inerrante de Deus, eu não sei o que vai fazer as pessoas crerem. 1400 anos antes, o Verbo foi profetizado e o Verbo veio ao mundo. Nascido de uma mulher, nascido da Virgem. Ele veio. Sabe o que Jesus está olhando e dizendo para os judeus? Olha, se vocês examinassem as Escrituras, se vocês lessem o Salmo 2,7, vocês veriam que ele está falando de mim. As pessoas acham-se detentoras da palavra de Deus, mas elas não leem, elas não entendem que somente nas Escrituras é que nós vamos ver a testificação e a prova cabal de que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo para tirar os pecados daquele que crê nele. 1400 anos antes nós estamos falando.
Provérbios 30, 4, 5, também tem algo interessante. Palavras de Agur, olha só o que diz. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é o escudo para que nelas confiam. Está falando da grandiosidade de Deus, está falando da soberania de Deus, está falando do Filho de Deus e está dizendo que toda a palavra de Deus é pura e santa. Jesus está olhando para os fariseus e questionando eles. Vocês conhecem isso? Vocês sabem que as Escrituras testemunham de mim e da vida que eu trago, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Meus irmãos, somente a Escritura sendo inerrante e divinamente inspirada poderia descrever isso. Salmos foram escritos 1400 anos antes. Provérbios, por volta do anos 960 até 686, por aí mais ou menos. A gente está falando de muito tempo antes, Deus falando para o povo que Ele ia fazer e Ele fez. Isso prova que as Sagradas Escrituras são a palavra de Deus, inspirada, transmitida a homens e inerrante. Outro aspecto importante, além das Escrituras testemunharem que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus e que Ele viria trazer a vida aos homens. O segundo aspecto é que eu quero trazer, um segundo texto, é que as profecias contidas nas Escrituras também atestam para a incredulidade dos israelitas. Isso prova que a palavra de Deus é inerrante. Porque somente um livro que descreve coisas muito antes de acontecerem, falada por boca de profetas, na qual Deus transmitiu a palavra a eles, é que nós podemos crer e nos basearmos. Somente nisso. Somente a Escritura tem esse poder. Nenhum outro livro do mundo tem. Quando a gente vai estudar, e isto eu não quis trazer porque é um estudo muito longo e muito complexo também, os manuscritos, os papiros, a crítica textual, a gente vai ver que não existe nenhum outro livro no mundo mais provado, mais testado e com mais cópias fiéis do que a Escritura. Os manuscritos do Mar Morto testificam isso. Não tem como negar que a Escritura é a palavra de Deus, porque ela foi escrita por homens diferentes, em épocas diferentes, em eras diferentes, diferenças de mais de 2000 anos entre os escritos, e ela não se contradiz, e ela fala da mesma mensagem, e ela nunca cai em descrédito. Porque é impossível você dizer que a Escritura não é verdade. As Escrituras estão dando testemunho e as profecias contidas nela também atestam para a incredulidade dos israelitas. Abra comigo Isaías 53, texto bastante conhecido. Isaías 53. Texto muito conhecido. Fala do servo sofredor, né? Note. Jesus disse, como a gente já leu no primeiro aspecto do primeiro ponto que a gente trabalhou, que era para eles examinarem as Escrituras, porque elas testemunhavam dele. Olha o que diz Isaías 53, do 1 ao 5. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante a ele, como a raiz em uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo
mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como que um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores os levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías já previu que ele seria desprezado, rejeitado, homem de dor, que sabe o que é padecer, e que os homens esconderiam o rosto da face de Cristo. Lembrando, Isaías foi escrito e viveu mais ou menos 680 a 650 anos antes de Cristo. Foi relatado isso. 600 anos antes, vamos arredondar. Antes do Messias vir, já estava profetizado que ele seria rejeitado, que ele seria zombado, que ele morreria, que ele sofreria. Como não crer nessa escritura? Como não crer no que está escrito? Como não ver que é verdade o que a escritura diz? Como nós deixamos de pregar a escritura para pregar toda sorte de experiência pessoal, toda sorte de baboseira que o mundo traz, e a gente não traz isso para as pessoas. A gente não diz o porquê que a escritura é inspirada por Deus. A própria escritura aprova a sua fidelidade por ter sido escrita, Isaías ter sido escrito tanto tempo antes da vinda do Messias, e depois Jesus olha para ele e diz assim, leiam nas escrituras porque elas dão testemunho de mim. Ela testemunha o que eu vou sofrer, ela testemunha o que eu vou fazer, elas testemunham o que vocês vão fazer comigo. Por que a gente não prega mais a Escritura? Por que a gente não grita somente a Escritura? Por quê? Não é à toa que Jesus disse que nos últimos tempos, Paulo disse isso, os homens apostatariam da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. É verdade. Isso é uma das maiores verdades. É por isso que a Escritura é inerrante, porque ela fala em todas as eras. Ela diz o que vai acontecer antes mesmo do que aconteça. E muito tempo antes. Vamos para João 12. João 12, do verso 38 até o verso 43. Lembre-se, eu li esse texto de Isaías 53, 600 anos antes, tá? Agora nós vamos ler João capítulo 12. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse: ainda cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou ao seu respeito. Contudo, muito dentre das próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, 600 anos antes, e agora, em João capítulo 12, Jesus está explicando a incredulidade de judeus. Por que eles não creram? Porque eles amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se você não ama a Escritura, onde está a palavra de Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você ama a glória dos homens.
Se você olha para essa... Eu não estou dizendo que o livro, a Bíblia, é para ser idolatrada. Estou dizendo que as palavras de Deus, aquilo que Ele falou é a verdade inerrante, infalível, insubstituível. As palavras de Deus são a verdade. A Bíblia, o livro em si, ele não tem poder nenhum. As palavras contidas no livro têm poder. A Bíblia não é um amuleto que você vai deixar na porta da sua casa para tirar todos os males. Não. Mas as palavras contidas nesse livro são as palavras do Deus vivo. Do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E as pessoas amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, porque não pregam a Escritura. Somente a Escritura é inerrante, divina, inspirada. E somente ela poderia prever, determinar e apontar o que iria acontecer. Por isso, somente a Escritura. Isaías falou, Cristo mandou examinar, e o próprio Cristo disse, olha, aqui, deixa eu contar para vocês. Sabe por que Isaías viu isso? Falou isso? Porque ele viu a glória dele. O João está relatando. Isaías viu a glória de Cristo. Viu a glória do Deus vivo. E os homens o rejeitariam. Então, meus amados, eu quero entrar num ponto muito importante agora, que é o seguinte: deturpar a Escritura é a marca dos incrédulos e dos falsos mestres, e eles vão ser condenados por isso. Se a gente, no primeiro ponto, a gente viu que as Escrituras dão testemunho de Jesus Cristo, e as profecias contidas nela também dão testemunho e provam que ela é verdade, porque ela disse o que iria acontecer antes mesmo de acontecer, e isso aconteceu literalmente. Deturpar isso, fazer mau uso da Escritura, é a marca dos incrédulos e dos falsos mestres. Por isso os falsos mestres odeiam o solo Escritura. Grave isso na sua mente, porque isso vai ser importante para a sua vida cristã. Os falsos mestres deturpam a Escritura e eles não gostam, odeiam somente a Escritura. Eles querem colocar a sua vida na frente da Escritura. Eles querem colocar o seu testemunho pessoal de vida na frente da Escritura. Porque Deus fez comigo isso. E daí? Deus trata todo mundo do mesmo padrão? 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, tá? Do verso de número 14 até o verso de número 17. Deturpar a palavra de Deus é a marca dos incrédulos. Por esta razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhei-vos por seres achado por ele em paz sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente ao nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pois vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão acautelai-vos que não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Veja que Pedro está escrevendo o seguinte: olha,
Meus amados, eu estou escrevendo isso, tá? Para que você se empenhe, né? E sejam achados em Cristo em paz, tá? E ao falar destas coisas, Pedro tá dizendo, tá? Ele vai citar um homem que escreveu a grande parte do Novo Testamento, chamado Paulo. Ele diz o seguinte, que nas quais há certas coisas difíceis de entender. Que Paulo diz, olha, Pedro está dizendo, olha, Paulo é difícil de entender mesmo que ele disse. Porque Deus falou de uma forma com Paulo que é difícil da gente entender. Paulo fundamentou a fé cristã de uma forma como nenhum outro dos apóstolos fundamentou. Paulo tratou de assuntos que a maioria dos outros apóstolos não tratou. Paulo tratou de arrebatamento da igreja, só foi revelado a ele. Paulo tratou da doutrina da eleição de uma forma profunda, e isso só foi revelado a ele. Paulo tratou de ceia. Paulo tratou da depravação total do homem. Paulo tratou que a igreja era um mistério oculto que foi revelado em Cristo. Isso não foi revelado aos profetas, foi revelado a ele. Paulo foi um muito usado. Ele falou de assunto difícil e coisas difíceis. Só que há um detalhe, as quais certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Pedro não está dizendo que os crentes vão olhar para as doutrinas paulinas e vão dizer assim, ó, eu não consigo entender nada disso aqui. Ele vai dizer que é difícil de entender, mas os ignorantes a deturpam. Deixa eu te dizer, meu amado, há pessoas que negam, inclusive, a depravação total do homem. Há pessoas que negam a doutrina da eleição, que é uma doutrina bíblica. Quem são esses homens? Insubordinados. Eu vou usar os adjetivos de Pedro. Instáveis, deturpam as escrituras. Chamo ele de insubordinados. Deturpar a palavra de Deus, a escritura, que nela nós temos a nossa divina fundamentação da fé. Deturpar isso é a marca dos falsos profetas. Deturpar a palavra de Deus é a marca dos incrédulos, dos insubordinados, dos descrentes, dos filhos do diabo. É por isso que a gente tem que falar e falar sem medo. Que está escrito. E quando Deus manda falar, está falado. Onde está escrito, e doa quem doer. Deturpou a palavra de Deus. Só prega heresia, só prega mentira, só prega o que não está escrito. É filho do diabo, é insubordinado, está deturpando a palavra de Deus. Por isso que é somente a escritura. Deixa eu dizer, o pregador não é o centro de nada. O centro de todas as coisas é a palavra de Deus. O pregador é aquele que só transmite o que está escrito. E ele só é fiel quando transmite com fidelidade o que foi escrito. O homem não é o centro das coisas, o centro das coisas é Deus, Cristo Jesus. A sua mensagem, a sua palavra, que nele está escondido, porque na Escritura nós temos o testemunho de Jesus, do que ele fez, da obra dele. Deturpar a palavra de Deus, na qual o Espírito Santo capacitou homens a escrevê-la, é um erro grave e muitos serão julgados por usarem mal a palavra de Deus. Pedro vai dizer o seguinte: acautelai-vos, não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais para a vossa própria firmeza. Esses homens, eles têm um papel muito importante. Eles deturpam as demais escrituras para a sua própria destruição. Eles deturpam para a sua própria, eles deturpam, destroem para a sua própria destruição. E deixa eu te dizer, meu amado, se você é levado por toda sorte de vento de doutrina por aí e ama esses homens, para a sua própria destruição, junto com eles você vai com eles. Somente a Escritura. Ok? Terceiro e último ponto para a gente encerrar. A Escritura é
A Escritura não foi, inspirada por Deus e apta para o ensino, e isso vai provar a sua inerrância. Sabe por quê? Porque Deus não é homem para mentir. Sabe por quê que a Escritura é apta para o ensino? Porque Deus não é homem para mentir. Porque ela é inerrante. Ninguém dá um conselho sabendo que esse conselho é mentiroso. Ninguém escreve algo sabendo que isso vai ser desmascarado lá na frente. Deus não ia colocar sua palavra em xeque. Por que que tantas e tantas pessoas se levantam contra a Bíblia e não conseguem destruir a Bíblia? Por quê? Porque não tem como destruir aquilo que Deus mesmo fez, falou e deu aos homens. 2 Timóteo 3:16. Texto muito conhecido. Nós já trabalhamos aqui algumas vezes. Mas note o que o apóstolo Paulo vai escrever, nas quais os insubordinados, os falsos profetas, os incrédulos, os filhos do diabo de hoje deturpam. Paulo vai dizer o seguinte, 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Somente a Escritura. A gente tem mais relatos e mais relatos e relatos na Bíblia e fora da Bíblia, e atestando que a Bíblia, por conta de todas as suas cópias, de todos os manuscritos que tem, de todos os achados arqueológicos que tem, provam que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus, e somente algo sagrado poderia ser achado assim, sem contradição, sem problema, sem ser adulterada. Nós temos um relato em 2 Pedro também, voltando lá, muito interessante. Em 2 Pedro 1, do 19 ao 21, existem alguns falaciosos que dizem que isso aqui são palavras de homens. Sabe o que Pedro diz? Pedro diz o seguinte em 1 Pedro 1, do 19 ao 21. 2 Pedro 1, do 19 até o 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até o dia que clareie a estrela da alva, nasce em vossos corações. Sabe o que ele está dizendo aqui? Nós temos confirmado essas palavras proféticas. A palavra profética está se referindo ao Messias. Tanto que ele vai dizer o seguinte: até o dia que clareie a estrela da alva em vossos corações, até clareie Jesus Cristo em vossos corações, tá? Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Sabe o que ele está dizendo? As profecias contidas na Bíblia não veio da intelectualidade, da racionalidade, do psique, seja do que for, do brilhantismo da mente humana. Não. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que a mente humana não teria capacidade de 1400 anos antes do Messias vir a esse mundo, está falando dele. 600 anos antes, profetizado, a rejeição e o sofrimento de Jesus Cristo, a mente humana não poderia prever isso. Por isso que toda a Escritura é inspirada por Deus. Um dos argumentos, uma vez que um
Uma colega minha de serviço me disse para mim, a Bíblia foi escrita por homens, então a gente não pode querer. Cavalos, eu disse para ela, não escreveriam a Bíblia. Embora que se Deus quisesse, Deus poderia mover cavalos a escrever. Eu li esse texto, 2 Pedro. Está vendo por que Deus usou homens? Sabe por quê que Deus usou homens para transmitir a palavra dele? Porque isso é uma forma de humilhar o homem. Como isso? O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com toda a sua capacidade intelectual, com toda a sua autossuficiência natural, por causa do pecado original, Deus pegou os homens e disse assim, ó, vocês se acham bom? Eu vou mostrar para vocês que eu vou colocar a minha palavra em certos homens e esses homens vão certificar de mim. E isto não vai vir da parte deles, vai vir da minha parte. Isso é uma forma de Deus humilhar o homem. Mostrar para ele que ele não é o centro de todas as coisas. Mostrar que ele não está no controle, que ele não é o soberano é Deus. Deus é tão soberano que ele pega esses homens depravados, caídos, mortos em delitos e pecados e diz assim, ó, eu vou te ressuscitar, vou te trazer a vida agora e tu vai escrever o que eu estou mandando tu escrever. E isso vai servir de testemunho para que pessoas venham ser condenadas no dia do juízo. Deus esmaga o homem de todas as formas. O homem não é o centro de todas as coisas. Somente a Escritura diz que o homem não é o centro de todas as coisas. Então, se você ouvir uma mensagem dizendo que o homem é o centro de todas as coisas, rejeite. Ele é um insubordinado, é um filho do diabo tentando desviar e perverter os retos caminhos do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E agora nós vamos nos concentrar esse último texto para a gente terminar. Então, meus amados, para terminar em 1 ali, 1 Pedro 1, jamais a Escritura pode ser comparada à palavra humana. Ela detém as palavras da vida eterna dita pelo próprio Deus, e o Deus usou homens para fazer isso. Deus usou uma vez uma mula para profetizar. Se Deus quisesse, Ele fazia chover dos céus Bíblias para as pessoas. Se Ele quisesse, Ele detém esse poder, mas Ele decidiu pegar os homens, vivificar os homens, falar através da boca dos seus santos profetas, dos seus apóstolos, para que isso chegasse até nós. Isso vem a testificar que nós aqui, nós temos toda a suficiência e toda a palavra de Deus para nós hoje está aqui. Não está na boca de um suposto profeta nos dias de hoje, porque não existe mais profeta e apóstolos hoje. Então toda a Escritura é útil para o ensino. Paulo está dizendo aqui, é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando Paulo diz que ela é útil para o ensino, ela é útil para o ensino da verdadeira doutrina e saber a vontade de Deus para o homem. Somente na Escritura nós temos a verdadeira doutrina. A verdadeira doutrina não estão nos concílios papais, não estão nos concílios da nossa denominação, não estão nos concílios de homem algum. A verdadeira palavra de Deus, ela é útil para o ensino quando ela está aqui, e daqui ela vai para o teu coração. Símbolos de fé são inscritos de homem que pode falhar. As confissões de fé reformadas, elas podem falhar. As nossas palavras humanas podem falar, o que não falha? Palavra de Deus. Por isso, somente a Escritura. Paulo vai continuar dizendo, ela é útil também para repreensão. Você já tomou uma repreensão da Escritura uma vez? Só ela. Somente a Escritura tem a capacidade de nos admoestar, mostrar o nosso pecado, mostrar os nossos erros, mostrar nossas falhas, a nossa incapacidade, humanamente falar, de nós fazermos algo bom para Deus, porque as nossas melhores obras são como trapo de imundícia perante Deus. Somente a Escritura é útil para a repreensão. Ela vai nos repreender, ela vai nos humilhar, nos colocar na nossa condição perante Deus. O soberano é Ele é o soberano. E somente na Escritura nós temos essa repreensão. E ela não repreende, ela corrige. Ela não vai só te mostrar o pecado.
Se você é um crente verdadeiro, ela vai te corrigir. A Escritura não só aponta o erro, ela dá a solução para o erro. Deixa eu dizer que a solução para o erro é Jesus Cristo. A solução para o meu pecado é Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que vivem no pecado, deixa eu dizer uma coisa. A Escritura, somente a Escritura pode te repreender e te corrigir. E também, em meio ao ensino, repreensão, a correção, ela dá instrução. Ela dá instrução do caminho que nós devemos seguir. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai ao Pai por causa do seu pastor, você não vai ao Pai por conta do concílio, você não vai ao Pai por conta da placa denominacional, você vai porque Jesus Cristo é o caminho e a Sagrada Escritura te dá a instrução desse caminho. A Sagrada Escritura te dá a instrução desse caminho. O homem de Deus, ele vai instruir as pessoas na palavra de Deus a se chegarem a Jesus Cristo. Por isso que é somente a Escritura. Mas, Dander, o que a gente pode tirar de aplicação de tudo isso que tu disse hoje? Dessa exposição de somente a Escritura? Bom, a primeira aplicação para os dias de hoje, para a nossa vida, que nós devemos aplicar literalmente, necessitamos de uma volta ao somente a Escritura, devemos abandonar toda a sorte do sincretismo religioso moderno e nos voltarmos ao sola Escritura. E a gente deve fazer isso. Talvez seja um momento oportuno para a gente fazer isso. E nós devemos fazer. Essa é a primeira aplicação. A gente deve voltar ao sola Escritura. Somente a Escritura, só ela. Só elas detêm as palavras da vida eterna. Segunda aplicação: somente pregando as Escrituras as pessoas serão salvas, porque nela existem as palavras da vida eterna. Você não vai ser salvo lendo biografia pessoal e experiências humanas. A expiação dos pecados não vem por biografias, por experiências sobrenaturais. Somente pregando as Escrituras que revelam nela a obra salvífica de Jesus Cristo é que as pessoas vão ser salvas. O concílio da igreja não faz isso. As confissões de fé não fazem isso. A Escritura faz isso. E o terceiro e último ponto. Somente a Escritura coloca Deus no centro e o homem no seu devido lugar. Por isso é tão importante. Somente a Escritura coloca Deus no centro. Jesus Cristo no centro. Porque todas as coisas foram feitas por Ele, para intermédio dEle e para Ele. Sem Ele nada do que havia feito se fez. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da vontade de Deus, do Pai, não é você. Eu quero frustrar os planos humanos dos homens hoje. Por quê? Porque somente a Escritura coloca Deus no centro. Tudo é dele, por meio dele, para pelos séculos dos séculos. Amém. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado. Mais um domingo. Mais um somente a Escritura. Pai, muito obrigado por nós termos acesso a essa palavra. Pai, eu quero terminar essa oração com as palavras ditas por aquele homem, Pai, em 1521, Pai. O homem disse: a menos que eu possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, diz que eu não creio em Papa, nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Eu estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim, minha consciência está cativa à Palavra de Deus. Pai, que a gente nessa manhã, Pai, a gente venha ter a nossa consciência cativa à Palavra de Deus. Que nós não venhamos nos dobrar perante papas modernos, Pai, que trazem ensinos tortuosos e não os verdadeiros ensinos da Tua Palavra, Pai. Ajuda-nos, Pai, a viver somente a Escritura, Pai. Pai, afasta de nós toda a vontade de colocar os meus pensamentos no texto bíblico, Pai. Afasta de mim a vontade de tirar aquilo que eu creio por mim mesmo, que não está escrito na Tua Palavra. Arranca fora, Pai, porque a gente necessita do somente a Escritura, Pai.
Pai. Reaviva a tua igreja, Pai. E mostra para a tua igreja que a tua igreja vai ser reavivada somente quando ela entender que somente nas Escrituras nós temos toda a revelação de Deus para o homem, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém.